Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Rafus Press. Hoje teremos, como o título indica, um especial a respeito da composição da lista, de leituras. Todo ano eu faço. Uma pessoa pediu nos comentários do vídeo anterior, achei uma ideia interessante e resolvi trazer. Pode ser útil, vou falar de alguns livros que não entraram na lista, mas deveriam até, contudo. A lista tem uns certos critérios mais ou menos móveis, conforme meu gosto, mas tem um certo critério. Então alguns livros eu acabei deixando um pouco de lado, de fora, trouxe alguns, que inclusive pretendo publicar ainda este ano, então menos conhecidos, ficou um equilíbrio. Na semana que vem a gente vai apresentar a nossa nova campanha, que é Mitologia Noturna. Vão ser 2 livros e uma plaquete, seguindo já o padrão que se estabeleceu nas campanhas, sempre ter plaquete em todas as campanhas. Os livros serão noveletas, mais ou menos longas, do Jonathan Wood e do Benjamin Tweddle. São escritores que o pessoal que acompanha o canal há um certo tempo já conhece, já me ouviu falar dezenas de vezes. A gente já traduziu os 2 para o português, então espero que gostem, Vai ter uma abordagem bastante singular, novamente fugindo dos gêneros, digamos assim, das estruturações, das denominações convencionais de literatura. Pois bem, então vamos agora para a lista, para o êxtase das listas, para a vertigem das listas. E, bom, eu escolhi 10 livros, mais 3 acho menções honrosas, Muita coisa ficou de fora, muita coisa que eu li, por alguns motivos, muito peculiares, muito importantes, assim. O primeiro que ficou de fora foi este aqui, Esse aqui é a transcrição, este monstro aqui, Le Calendrier Magique. Fiz um vídeo sobre ele, um vídeo que, aliás, é bastante popular no YouTube, nas plataformas digitais também. Le Calendrier Magique é um livro singularíssimo. O texto é as imagens são do Manuel Horazi. O texto é de Austin de Cruz. E, enfim, como o nome diz, é um calendário, Ele não é exatamente um livro, ele é quase uma espécie de um portfólio de desenhos absurdamente bonitos, nesse formato único, E então ia ser difícil classificar, também é difícil acesso, Essa reedição original é do início da virada do século, Tem a data aqui, acho de 1906, O original, editora Art Nouveau, acho que Galeria Nouveau Editora, Rua de Provence 22, E a reedição também teve 777 exemplares. Eu tenho a impressão que isso aqui esgotou tudo já. Não me lembro de ter visto de novo no site da Metastasis, que é a editora que relançou. É um livro sensacional. Se alguém encontrar isso aqui no eBay, compre. Não pense nem 2 vezes. Mas é difícil acesso, Eu já tinha falado sobre ele. Não é bem um livro, Muita gente acho que nem entende direito como é que isso aqui funciona, porque ele tem ao mesmo tempo que tem calendários, literalmente, Ele tem essas coisas meio ritualísticas, E uma ironia no todo, assim, tem poesia também, É uma experiência única esse livro, mas ele não é um livro em si. É difícil até de classificar, então ele acabou ficando de fora da lista. E também pela dificuldade de encontrar, mesmo sei lá, em sebos, em distribuidoras, em galeria de arte, ele não é fácil de achar mesmo nesse contexto específico, então é um pouco chato. Se tem alguns livros assim difíceis de achar que eu tive acesso pelos próprios autores, mas esse pelo menos eu posso repassar para alguém que queira conhecer o PDF, Mas esse aqui não tem como. Quer dizer, tem até um PDF disponível até no Gallica, no site da Biblioteca Nacional, mas não é a mesma coisa, Manipular, sim, é o ideal. Então esse não entrou na lista por uma simples questão de formato muito difícil,
não, né, muita gente não sequer saberia direito o que é isso. Seria até difícil de procurar e compreender o que esse livro quer dizer e o que ele é em si, né? Também tem a categoria dos livros nos quais eu trabalhei há algum tempo, que também não entraram. Esse é um deles, L'Âge des Arts, do William Morris. Eu traduzi um texto daqui, usei aqui como uma espécie de espelho, né, eu conferi a minha tradução com essa daqui para ver se fazia algum sentido, se funcionava bem. O texto que eu traduzi, que está aqui também, em inglês é Makeshift, né? E foi traduzido em francês de maneira bastante original e até bastante ousada, como L'Âge des Arts. L'Âge des Arts, é o último ensaio aqui. Na verdade é uma conferência. O Morris, ele tinha bastante conferência, né? A produção ensaística dele é mais de conferências do que propriamente ensaios e textos pensados dentro de um gênero de ensaística. Por isso que os textos dele também tem vários elementos polêmicos, era oral, né, comunicação, então ele tentava chamar atenção, coisa que não é compreendida, né? Eu já comentei aqui dezenas de vezes o trabalho bastante porco, né, bastante superficial, feito por um escritor famoso brasileiro, Gustavo Piqueira, na introdução que ele faz As Artes do Livro, né, do Morris, que saiu faz alguns anos, eu tenho também, e ele faz um estudo do Morris muito antipatizando constantemente com o autor, pelos motivos errados, né, e não leva em contexto nada, assim, exatamente do que significa aquele livro, principalmente, de novo, porque são vários apresentações e seminários e apresentações orais do Morris, então muita coisa tinha provocação e tudo mais, preciso ter isso em conta. Ele não, né, simplesmente despreza o material que ele mesmo faz a introdução, né, muito curioso. Mas aqui não, excelente trabalho. Essa editora francesa tem um nome peculiaríssimo, né? Édition des Encyclopédies de Nuissant. Ela vai ser a próxima editora que eu vou montar daqui mais ou menos 2 episódios, daqui 14, 20 dias. O próximo podcast da Resfic, aqui, nosso próximo encontro, nosso próximo vídeo, vai ser um Editoras Malditas com essa editora, né? Tenho 2 materiais deles, um digitalizado raríssimo, não consigo achar de outra forma que seja digitalizado, que é um sobre o Orwell em face de seus acusadores, e este daqui, né? Mas é uma editora excelente, né? Tem um catálogo no final, acho que o catálogo está à parte, eu tinha visto em outros lugares o catálogo. É um catálogo sensacional, né? Tem livros incríveis, assim, basicamente de uma teoria política anarquista, né, anti-autoritária e também com alguns elementos ecológicos, é bem dentro das próprias noções do Morris, né, que antecipou em muitos sentidos a ecologia, né, a militância ecológica e tal, entre outras coisas que o Morris antecipou. Então, este aqui é um livro sensacional, eu não li inteiro, né, então os motivos dele não estar na lista, eu não li ele completo, li alguns ensaios, a introdução, e principalmente alguns ensaios, alguns textos, né, ensaísticos, a introdução, e principalmente o L'Âge des Arts, Makeshift, né, para justamente poder fazer a tradução, né, fazer o cotejo. Eu uso uma tradução, às vezes, de outro idioma, para o cotejo ficar mais interessante. Às vezes você tem efeitos que um tradutor dá, específicos, e são interessantes, você pode tentar não replicar, mas refletir a respeito de certos trechos. É sempre um aprendizado útil, né? Então é um livro muito bom, textos excelentes, muito bem escolhidos, né? É um volume pequeno, ele tem 150 páginas mais ou menos, e é desse tamanho assim de bolso, né? Comparado com um livro normal, comparado, aliás, com esse aqui, é ridículo, né? Desaparece aqui. Mas é um livro que vale muito a pena para quem tem interesse, né, nesse pensamento do William Morris, e estará no nosso livro das subversões, que está em produção. Foi uma produção longa, né? Vai contar com um pós-fácil e introdução
notas de professores da UNB, né, o Vilain, e este aqui vão ser 2 conferências imensas. A Makeshift é grande, a segunda, Your England, é maior ainda, e, enfim, eu acho que é o suprassumo do pensamento do Morris que ele apresentava nessas conferências públicas, né. Então, não entrou na lista, né, é um material de trabalho que eu fiz a leitura durante o trabalho, né. O livro da Avalon Brantley também entra nessa categoria, né, eu fiz um pós-fácil eu sempre esqueço o nome do livro dela, Transience também é um livro maravilhoso, são contos, é até difícil de definir um pouco. A Avalon Brantley, são os 2 pseudônimos dela, né, Avalon Brantley e Lockhart Hollis, os dois eram como heterônimos pessoanos, né, e ela trabalha nesse livro especial uma espécie de visão dupla, né, do Apocalipse, basicamente. Só que essa visão ela vai se fragmentando, se tornando mais e mais abstrata durante o próprio desenvolvimento de cada texto. É como se de repente ele se tornasse mais e mais, menos prosaico e mais poético, né? É uma passagem que provavelmente ela fez inspirada nos escritores da vanguarda russa, que ela tinha muita referência, especialmente Klibinikov, né, que era um autor que ela tinha muito interesse, né. A Avalon Brantley se matou, né, em 10 anos atrás, mais ou menos, 2015, mais ou menos, e é uma autora incrível, faz muita falta, né, porque a qualidade, ela se matou com 30 e pouquinhos anos, né? Eu acredito que ela seria uma autora que na maturidade teria uma qualidade incrível, né? De quebrar os limites ali das bolhas, né? E deixar aquela bolha dessas editoras independentes alemãs, né? Ou romenas, igual Monte Abraxas, e na direção de editoras grandes, adaptações cinematográficas ou teatrais e coisas do gênero. Mas, infelizmente, não foi possível isso acontecer. Fiz a introdução, Transience, mas não, digamos assim, li, né? Eu tenho uma versão em PDF que a autora me mandou, que é praticamente a cópia ainda pré-impressão, né? Então ela me mandou já o livro quase pronto, digital. E eu também tinha um manuscrito original em Word, né? Em Word simples, que me foi disponibilizado gentilmente pelo Jonas Plogger da Zagava, porque a Zagava está lançando a obra completa, né, da Avalon. Então, o próximo é Transience. E, de novo, é um livro incrível, mas não pude incluir por causa disso, estava trabalhando nele, né, então é até difícil separar um pouco a experiência propriamente da leitura, né, porque essas listas, quando eu monto, eu não penso na leitura apenas o prazer da leitura. Isso sim, claro. Mas eu encontro prazer na leitura lendo N coisas assim na vida, né? Livros, né, como, por exemplo, do Eco, ou do Cormac McCarthy, né, o Blood Meridian, que estão na minha lista esse ano, o Pêndulo de Foucault também na minha lista esse ano, eles transcendem só essa percepção utilitária do livro, né? Não é só o prazer do texto, eles me inspiraram, eles me trouxeram ideias únicas. Através dele eu fiz descobertas, seja como editor, seja como pesquisador, seja como ser humano. Então são leituras transcendentes mesmo, num sentido quase literal. Então eu, por conta disso, eu criei uma lista dessas leituras mais transcendentes, né? Inclusive livros que não me agradaram tanto. Mania, que teve uma citação honrosa, uma menção honrosa, não me agradou nada, tanto que está na menção honrosa, não na lista principal. Mas foi um livro que me provocou, né? Me fez pensar, me fez analisar fazer algumas pesquisas, para poder ter argumentos para discutir os elementos narrativos. Então, é um livro útil, né? Interessante nesse ponto e que me impulsionou as minhas ideias mais adiante. Então, esses livros entram na minha lista. Não que esses que eu mencionei não entrem, né? Como Morris, né? Ou Transience, ou mesmo Calendrier Magique, essa beleza aqui. Mas eles
tem um caráter muito específico, e como eu disse, muitas vezes eu não tinha terminado de ler, tive que ler uma versão que não é a versão plena do livro, né? Talvez eu faça, e o Transcendência se entre, quando ele sair na versão definitiva pela Zagava. Eu tenho, como eu falei, eu tenho o PDF da versão anterior da Montabrachas, Loma Hassan, que era o nome da editora na época, né? A Montabrachas vai se fracionando em selos, né? Mas uma versão impressa, né, definitiva, tranquilamente eu leria e entraria poderia entrar na lista final, né? E por último, outra editora que eu vou comentar em breve, né? Na verdade vai ser no mesmo programa, eu vou falar da Enciclopédie de Nuissant e vou falar da Black Letter Press, né? Uma francesa e uma alemã. Isso aqui é alemã. A Black Letter Press é uma editora sensacional. Eles me inspiraram demais esse ano, né? Primeiro, este formato sensacional aqui. A gente vai lançar vários livros nesse formato. O primeiro sendo de poesias, né? Cult of the Dead, saindo nesse formato. Esse formato me lembra, ainda mais que vem com esse estojinho, né? Ele me lembra um livro de horas medieval, sabe? Coisa assim para você meditar ou fazer as orações, né? Mas aqui é William Blake. E esse livro é lindíssimo, é um dos livros mais lindos da minha coleção. Ele, na verdade, ele é só uma edição facsimilar, é limitada, evidentemente. Acho que não é numerada. Tem alguns exemplares numerados com papel especial, mas não é o caso aqui, né? E é um facsímile, né? As imagens ficam incrivelmente nítidas, mesmo pequenas, relativamente pequenas, né? E eu li esse material porque fiz bastante pesquisas esse ano dentro e fora da Rafos, né, sobre literatura visionária, né, sobre a questão visionária da literatura também, né? E eu tive que ler esse material, como este livro aqui, né, de poemas, né? Mas eu acabei não, né? Essa aqui é a versão Os Portões do Paraíso, lançada em Portugal. Também esgotado este livro aqui, né? Da Antígona. Uma edição boa também, claro que não chega nem perto, né, da beleza. Né? Também tem reprodução facsimilar. Um pouco pior, né? Esse avermelhado me incomoda um pouco, aqui a reprodução é muito melhor. Então eu trabalhei bastante com essa literatura visionária, inclusive na contribuição, né, que eu tive, e depois também, para o livro, no meu conto, né, na Novo Horror, aquela publicação Novo Horror volume 2, que saiu pela O Grifo. Então eu usei esse material aqui bastante, inclusive o conto é baseado num poema desses aqui. Mas, de novo, né, era mais um material de trabalho, de referência, então eu não achei conveniente incluir, até porque é um livro também, ele é um doce visual, mas ele é muito curto, né, e é mais um facsímile do que propriamente uma edição mais elaborada. Então, aquele lugar onde este livro entraria, eu deixo pro, sei lá, Nechayev está de volta, né, um livro de verdade, fácil de achar. Não é? Esse aqui eu já tinha comentado em algumas lives, em alguns programas, né, alguns episódios, então achei que não era necessário, né, incluir. Mas é um livro lindíssimo, como se viu aqui, e essa edição também em portuguesa vale a pena. Né? Não é tão fácil de achar, mas é bem mais barato do que essa aqui, e provavelmente deve existir em alguns lugares do Brasil. Então é isso, esse é um programa diferente, onde eu só comentei um pouco como funcionam as escolhas de livros que eu faço nas listas de fim de ano. Né? É um tema, sei lá, secundário, mas interessante, né? Pode ser que tenha muita gente aí que ache bacana conhecer como é que funciona esse princípio de escolha no meu caso. Né? Eu sei que muita gente tem outras metodologias, outras formas de entender essa lista, mas a minha lista é essa. Né? É a transcendência, pura e simples, do material que funciona como prazer de leitura per se. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.